João, no capítulo 8, versículos 31 a 36, diz o seguinte: Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Estas palavras foram ditas por Jesus aos judeus que creram nele. Notem, aos judeus que creram nele. De acordo com o texto, como já falei, de João 8, 31 a 36. O texto não afirma que eles haviam confessado verbalmente a sua fé, mas que apenas creram. Creram. Os judeus que creram. E segundo João 2,25, Jesus não necessitava de que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele bem sabia o que havia no coração do homem. Eles apenas creram. Não quer dizer que tivessem fé em Jesus como o Salvador, como o Deus feito homem. Não. Recordemos que Jesus disse: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Ser discípulo de Jesus é viver em sua palavra, de acordo com ela, e ser-lhe completamente obediente. O verdadeiro discipulado não é por profissão, mas por ação. É uma vida que se vive e não apenas uma doutrina na qual se acredita. E porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Não basta ouvir a palavra de Deus. Não basta ler a palavra de Deus. É preciso que nos dediquemos a fazer o que o Senhor manda que façamos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, atentemos bem para estas palavras, irmãos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? O mundo está cheio de profetas, irmãos. O mundo está cheio de homens que lançam essa expressão Senhor, Senhor continuamente. Mas notem o que diz Jesus: Em teu nome não expulsamos demónios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Dizem os homens. E agora diz então o Senhor: Eu vos direi claramente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estas são as palavras de Jesus em resposta àqueles que passam a vida dizendo Senhor, Senhor, àqueles que profetizam, àqueles que dizem que fazem milagres, àqueles que curam, que realizam isto e aquilo, e invocam continuamente o Senhor. Mas será que realmente eles têm a fé que Deus quer? Eles estão fazendo o que Deus pede? Eles são pessoas livres em Cristo Jesus? Permanecer na palavra do Senhor e agir na vida de acordo com os seus ensinos, se fizermos isto, nós estamos agradando a Deus e nos identificamos perante o mundo como verdadeiros discípulos de Cristo, como verdadeiros cristãos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somos livres em Cristo, irmãos. O que significa conhecer a verdade? Conhecer a verdade é ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer.
Não basta ouvir. Não basta que digamos, eu conheço as Escrituras, eu li as Escrituras, já li a Bíblia sei lá quantas vezes, isto e aquilo. Mas estamos obedecendo a Deus? Estamos fazendo o que Deus quer? Estamos a responder a Jesus? Fazendo o que Ele nos manda? Ter a cabeça cheia de acontecimentos e de textos bíblicos não significa conhecer a verdade como Deus quer que a conheçamos, ou no sentido a que Jesus se referia ao dirigir-se aos judeus. Uma compreensão mental da verdade certamente não é suficiente para libertar alguém da escravidão do pecado. Não basta conhecer. Vede então que é pelas obras que o homem é justificado e não somente pela fé. Se temos fé e não temos obras, será que somos justificados? Será verdadeira a nossa fé? E porquê, irmãos? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Alguém poderá conhecer muito bem as Escrituras, mas se não aplica no dia a dia aquilo que sabe, nunca será uma alma livre em Cristo Jesus. A verdade tem o poder de dar uma liberdade única a todo aquele que crê. A liberdade, por exemplo, da escravidão do pecado. Cristo nos liberta da escravidão do pecado. A liberdade dos cuidados e ansiedades da vida. A liberdade do medo e da morte. Há pessoas que vivem pensando só na morte, só angustiadas, com o coração pesado da morte, por causa da morte. Irmãos, não podemos fazer nada. É a vida. Vamos vivendo até quando Deus nos chamar. Confiantes em Deus, agradecendo a Deus o dia a dia que Ele nos concede e todas as coisas que Ele nos dá. Mas por que viver estressado, pensando só, vou morrer amanhã, será hoje, vou morrer, vou deixar isto, vou deixar aquilo? Calma. A verdade, o conhecimento da verdade liberta-nos de tudo isto. Liberta-nos das tradições e da idolatria e liberta-nos da culpa e do pecado. Porque confiamos nesse sangue poderoso de Jesus, derramado naquela cruz, por amor de nós, onde Deus demonstrou o quanto nos ama ao oferecer seu Filho unigênito, ali, por amor de nós. Libertos de todas estas coisas, pelo conhecimento e prática da verdade, seremos verdadeiramente livres, como disse Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As pessoas do mundo geralmente se enganam ao pensar que são livres, quando na verdade são envolvidas numa forma avançada de escravidão. A escravidão ao pecado, à idolatria, às tradições, aos bens materiais, enfim. Elas estão vinculadas por suas paixões, desejos e fraquezas carnais, e por isso o mundo é incapaz de escapar, a menos que cheguem a um verdadeiro conhecimento da palavra de Deus e à prática da mesma. E para isso estamos aqui nós, para servirmos a Deus e para perguntarmos ao Senhor, como há pouco tempo falámos: Senhor, o que queres que eu faça? E o que é que o Senhor quer que nós façamos? Que cada um de nós vá e anuncie ao mundo, anuncie aos perdidos, a este mundo terrível em que vivemos, anuncie a verdade, para que eles se libertem de todas as coisas e amem a Deus e sirvem a Deus e compreendam o que Jesus fez naquela cruz por amor de todos nós. A afirmação de Jesus sobre o seu poder de libertar o homem faz com que os judeus dessem uma resposta defensiva. Quando Jesus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eles logo pensaram numa resposta para se defenderem, para contrariar
o que Jesus disse. E então disseram: somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Esta é uma atitude muito própria, muito natural das pessoas. É de arranjarem sempre um argumento, alguma coisa para contrariar aquilo que não querem, aquilo em que não acreditam. E eles fizeram isso. Nunca fomos escravos de ninguém, nós. Somos descendência de Abraão. Como dizes tu, sereis livres. Nunca estiveram presos ou foram escravos de alguém. Disseram eles que nunca foram escravizados nem física nem espiritualmente, porque eram descendência de Abraão, como se isso fosse alguma justificativa. Era verdade aquilo que eles afirmavam? É verdade que eles eram descendência de Abraão, sem dúvida. Mas, independentemente daquilo que eles quisessem dizer, com aquelas afirmações, as suas palavras eram falsas. E Jesus lhes chama de mentirosos. Notem, vós não conheceis a Deus, mas eu conheço. E, se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Jesus conhece o coração do homem. Jesus conhece os nossos corações. Nós podemos dizer isto e aquilo e justificar-nos desta ou daquela maneira. A Deus não enganamos. Ele conhece. E por isso Jesus chamou mentirosos, porque aquilo que eles estavam a dizer era apenas para se justificarem. Porque eles eram escravos. Eram escravos da lei. Eram escravos do mundo. Eram escravos de muita coisa. Não estavam aceitando aquele que Jesus enviou para a salvação de todo o mundo. Não é verdade que eles, os judeus, e notem isto, não é verdade que eles, os judeus, estiveram em cativeiro físico no Egito? Que por várias gerações estiveram também em cativeiros em Babilônia? Não é verdade que eles estiveram em escravidão espiritual muitas vezes, quando abandonaram o caminho do Senhor e serviram os ídolos e fizeram o que eles achavam certo aos seus próprios olhos? Quantas vezes eles derrubaram o altar do Senhor para pôr os seus próprios deuses? Quantas vezes? Eles fizeram isso. Eles destruíram e incentivavam as pessoas a segui-los. Quantas vezes? Jesus não comenta diretamente a falsa declaração dos judeus, mas adverte-os, dizendo: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem era Jesus? Como nós sabemos, Jesus era o Verbo encarnado, que nos visitou, que veio cheio de glória. O Verbo que foi exposto e martirizado naquela cruz, que morreu por nós. Jesus era o Deus feito homem, o Deus encarnado. E por isso eles não queriam realmente que Jesus fosse Deus, que estivesse ali naquele corpo. Logo, era um pecado. A falta de fé, de crença, depois de terem visto tanta obra, tantas coisas grandiosas que Jesus fez, que somente Deus poderia fazer. Então, Paulo diz aos Romanos isto: quem comete pecado é escravo do pecado. E eles eram escravos do pecado. Mas não queriam a liberdade. Não queriam aceitar o libertador. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado,
obedeceste de coração à forma de doutrina a que foste entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos de justiça. Agora Paulo está a falar para aqueles que aceitaram, que se converteram a Cristo. Falo como homem, e pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação, porque quando eras servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, temos o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versículos 16 a 23. Não é verdade, irmãos, que um escravo não tem relacionamento permanente com a sua família? O escravo está ali, mas quando é vendido como escravo, quando vai como escravo, quando é escravizado, a família acabou. Os laços de família acabou. Uma vez que alguém era vendido, portanto, perdia os seus laços familiares. Mas um filho desfruta de um relacionamento permanente. Ele sempre é e será um membro da família. Jesus está referindo-se ao facto de que Deus rejeitaria os judeus como escravos infiéis, em Lucas e em Gálatas. Por isso, eles eram escravos. Eles eram escravos. Não queriam ser livres. Jesus promete-lhes liberdade. Jesus prometeu-nos liberdade. Nós somos livres em Cristo, irmãos. Temos que abandonar completamente o pecado. E um dia fomos convidados a abandoná-lo. E estamos aqui hoje. Porque Jesus nos libertou. Para ser um membro da família de Deus, na era cristã, é preciso querer e obedecer à verdade. Ou seja, é importante conhecer a verdade. Se aqueles judeus, nos dias de Jesus, como nós hoje, quisessem permanecer na casa de Deus para sempre, porque o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre, teriam que ser libertados pelo conhecimento da verdade, pela fé em Jesus Cristo. Não há outra hipótese, não há outro caminho, não há outra maneira, só Cristo nos pode libertar. O que é que disse Jesus? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta verdade é Cristo, o qual disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único que nos pode libertar. Jesus é o único que pode libertar o homem. Jesus é a única liberdade que o homem pode alcançar, diferente de qualquer liberdade que o mundo ofereça. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é o único que nos pode conduzir a Deus, que nos pode conduzir à eternidade. Só nele temos que pôr toda a nossa fé, toda a nossa esperança e toda a certeza de que em Cristo somos homens e mulheres livres. Jesus é o único caminho para nos conduzir à eternidade, irmãos. Jesus é a única verdade que nos liberta. Jesus é a única vida que vale a pena viver, porque Jesus é a vida que continua para além da morte. Ele é a fonte da água da vida. E quem tiver sede de conhecimento da verdade que liberta, beba da única fonte da água da vida, que é Jesus Cristo. Notem as palavras de Jesus. Isto é uma bênção maravilhosa. Nós somos pessoas abençoadas. Somos pessoas realmente que devemos estar continuamente gratos a Deus, de ter um coração grato, cheio de gratidão para com Deus, por aquilo que Deus fez por nós, através do seu Filho Jesus. Notem bem o que Jesus diz: aquele que beber da água que eu lhe der, é aqui que nós nos alimentamos. É aqui que nós podemos conhecer a verdade e saber o que Deus quer de nós. É daqui que buscamos o pão da vida, que é Cristo. É daqui que buscamos a água que sacia a nossa sede espiritual. Aqui. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra. Jorrar, conhecem a palavra? É que lança, não é? Que atira com força.
uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Portanto, irmãos, consideremos-nos livres. Livres em Cristo Jesus. E tenhamos um coração cheio de gratidão para com Deus, porque sem esse sacrifício de Jesus, sem que Deus tivesse dado o seu Filho unigênito naquela cruz, não haveria esperança. Mas, uma vez que Cristo nos libertou, uma vez que hoje somos livres, alimentemo-nos continuamente da água da vida que é Cristo Jesus. E vivamos felizes cada dia, irmãos. Apesar dos problemas, das dificuldades que cada um possa ter, vivamos felizes, com um coração grato para com Deus, pelo amor tão grande que Deus demonstrou em Cristo. E em Cristo, por esse amor tão grande de se deixar crucificar naquela cruz, por amor de todos nós. Mantenhamos esta liberdade e demos graças a Deus. Obrigado, irmãos, por a sua presença, pela vossa presença e por estarmos aqui juntos para desfrutarmos desta água viva, desfrutarmos deste pão da vida. O Senhor seja com todos.